isso é uma coisa que exige muito, e acredito que isso, pelo menos isso, a gente consegue fazer há bom tempo. Por que eu falo disso? Porque o que acontece? Muitas das vezes, a gente vê que os casos que chegam lá, que já estão em atendimento, às vezes já tem alta, mas essa família tem uma relação tão grande com as pessoas do núcleo, que qualquer coisa que aconteça, eles vão buscar lá com a gente, o que vocês... está acontecendo isso, o que eu tenho que fazer? Então, esse núcleo, eu acho que está funcionando muito bem. Hoje a gente tem já, a nível de catalogado, 400 atendimentos, 400 casos já foram atendidos, né? Hoje a gente tem, em média, de uns 50 a 60 em atendimento, né? Então a gente acha que a questão da violência aqui em Niterói, a gente tem uma rede de atenção, então quanto a isso, a questão da violência doméstica, a gente acha que Niterói está um passo à frente dos outros municípios, mas ainda precisa muito. Então, basicamente, a questão, eu queria que agora a gente pudesse pensar um pouco, né, assim, para vocês, eu precisava saber um pouco disso de vocês. Para vocês, o que é uma política pública? O que vocês pensam quando fala assim, política pública? O que é isso? Fala não, pode falar, não, você está na ponta da língua, fala, você sabe isso de cor, vai. Não, acho assim, por que eu preciso disso? A gente poder entender um pouco o que é política. Como ele falou, né? Não tem certo e errado. A gente vai pensar o que é uma política pública. Né? Porque antes, quando eu fui convidado para falar, eu fiquei pensando muito preocupado o que eu podia passar para vocês. Né? Então, a minha fala, eu tentei me basear em cima de duas coisas. Primeiro, passar um pouco para vocês, que a gente vai ver depois, um pouco mais na frente, o conceito de violência. Dois tipos de violência que são as que existem. A violência estrutural, deixa eu dar uma adiantada aqui. A violência estrutural, que é característica pela negação dos direitos sociais das crianças e adolescentes, que seria as políticas públicas, a questão de família, a questão dos sistemas educacionais e econômicos. Então, o que seria isso? São as violências que são impostas, que são colocadas pela vida, pela sociedade. Então, falta a questão de política pública. Então, isso é um tipo de violência que independe da relação que a gente tem com as crianças. E a gente pega, e aí, definindo também a violência doméstica, que é todo ato ou omissão praticado por pais, parentes ou responsáveis contra a criança ou adolescente, que sendo capaz de causar dano físico, sexual ou psicológico, a vítima implica, de um lado, uma transgressão do poder, dever e proteção do adulto, e de outro, a gente ouviu falar em violência doméstica. Então, seria, o que é a negligência? Seria omissão contra, uma omissão contínua em relação à saúde, higiene, alimentação, educação, proteção e atenção. Então, o que é negligência? É aquela família que não dá essas condições para a família. Quando fala da violência física, porque nós passamos, na nossa criação, isso foi muito comum, que os castigos físicos entravam como forma de educação, e hoje a gente sabe, pela literatura e pelo cotidiano dessa criança, aquela criança que foi vítima, que é vitimada pela violência da família, ela tem 99% de chance de ser um agressor lá na frente. Porque como a gente educa? A gente educa com coisas que a gente viveu. Então, o que deu certo com a gente tenta fazer com o nosso filho. Então, por isso que é muito comum, às vezes, quando a gente está discutindo com pais sobre a questão da violência física, fala, mas olha só, mas eu na minha infância, eu levei meus puxões de orelha, meus tapas, e eu, por causa disso, eu não sou violento, eu não sou... Perfeitamente. Mas o que a gente está discutindo é que hoje tem outras formas de você poder educar que não precisa fazer isso. Ninguém está falando que é fácil. Eu acho que talvez seja a coisa mais difícil do mundo, seja a educação. Porque é uma coisa que cada dia você tem que estar falando. Não precisa bater. É uma coisa que, assim, é possível? É possível. Ninguém está falando que é fácil. É possível. Então é uma coisa da gente poder pensar. Outra coisa seria a violência psicológica, que é
nada mais do que agressão verbal constante, humilhação, culpabilização, rejeição, indiferença, ameaça ou discriminação. Que muitas das vezes, né, a gente enquanto pai acaba fazendo, que é isso que a gente tem que entender. A gente está botando uma definição e muitas das vezes, às vezes, a gente faz alguma coisa dessa. Não significa que porque, de repente, eu faço alguma coisa dessa, eu esteja violentando meu filho ou coisa assim. Né? Por exemplo, a questão da violência psicológica, que é muito comum você ver quando vem nota à escola, alguma coisa que a gente não alcançou o objetivo que a gente esperava, a gente chegar e falar, porra, você é burro, cara, você não estuda, por mais que você estude, você não consegue. Agora imagina essa pessoa ouvindo isso sempre. Ele vai chegar uma hora que ele vai falar, para que eu vou estudar? Eu sou burro mesmo, todo mundo me fala. Não adianta, eu tenho bloqueio. Dificuldade de se relacionar um com o outro. E aos 7 anos, quando iam para a escola, isso aconteceu comigo, era uma choradeira terrível. Essa choradeira eu não esqueço até hoje. Porque a escola para mim era um local estranho. Me tiraram do meu ambiente, do meu habitat natural, onde eu tinha minhas próprias regras, não conhecia outras regras, me colocaram num lugar onde eu não conhecia ninguém, e não pode isso, não pode aquilo, você está ultrapassando, você é rebelde. Então a escola me trouxe um trauma muito grande. E em função disso, o que eu fiz? Eu trabalhava no Correio e montei uma escola comunitária. Aí, com brigas sindicais, um monte de coisa, o Correio mandou um monte de pessoas embora, eu fui também, peguei minha indenização, comprei um barraco, cheguei perto da mina, o que você faz? Lá estudo de dia, quer dar aula à tarde? Estudo à tarde, quer dar aula de manhã, montei um corpo e comecei a trabalhar com essas crianças. Trabalhar como? Trabalhar com quietinho. Pegava pneu velho, pulava com as crianças, lápis de cera, eu consegui lápis de cera grosso, começar a fazer trabalho. Aí levei esse trabalho, fui na UERJ, falei, olha, eu faço trabalho com criança e gostaria de um apoio da universidade. Quantas crianças tem? Eu falei, umas 35 a 40. Então eles foram no barraco, viram o que tinha, aí eu abri um campo de estágio na área de psicologia aplicada. Eu recebi de presente um psicopedagogo, um psicólogo e um assistente social. Aí o que eu fiz? Comecei a trabalhar a parte de educação dentro do barraco e assistente social, comecei a trabalhar a questão da organização política social do lugar. Quer dizer, a assistente social montou a associação de moradores, com a mãe dessas crianças, com os pais, e a partir daí, o que nós fizemos? Fomos no governo, olha, a gente está lá caindo, a gente não sabe o que faz, está vendo para olhar, ver o que tinha, vamos comprar umas telhas para você. Depois, olha, a gente precisava de lanche. Aí começou a mandar lanche frio, sanduíche, essas coisas todas. Conclusão, aquela escolinha hoje já tem 300 crianças, hoje é uma escola, uma creche. O clínico vai avaliar, se na avaliação desse médico clínico precisa de um oftalmologista, ele vai encaminhar para o oftalmologista. Aí as questões, tem outras questões que a gente pode falar. Demora muito a marcação, demora, tudo isso. São outras questões, mas o papel tem que ser assim, tá? E o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Eu acho que primeiro, normalmente na saúde, como os diretores colocam, para os pais, que eles são obrigados a fazer e que nós somos obrigados a receber. Só que eles têm que entender que não é isso. O que ele tem que fazer? Se ele não for assistido pelo médico, eles podem voltar ao conselho para recorrer ou pode ir ao Ministério Público da parte disso. Agora, vamos entender que não necessariamente eu estou indicando para a saúde, ele vai ter que ser atendido amanhã. Tem uma linha, tem uma ficha e tem um número de atendimento. Às vezes eu quero que ele seja atendido amanhã. Quando eu chego lá, o médico chega e fala, olha só, amigo, eu estou com minha agenda cheia. Eu não tenho como. Então chega e fala para você, olha só, mãezinha, faz o seguinte, você espera aí, a hora que tiver uma brecha, ele traz seu filho. Às vezes a gente não aceita, fica 3 horas esperando. Mas vamos entender, porque às vezes ele está tentando fazer uma brecha para poder ser atendido. Quem trabalha com uma agenda cheia, o recurso humano nosso da saúde é muito pequeno. Né? E a gente se convence de coisas facilmente. A gente que não é da região oceânica se convence de coisa que é absurdo. Chegar para a gente e falar que aquilo que a gente tem ali é um hospital, e a gente compra como um hospital, é a coisa mais louca do mundo. Mas, não, aquilo é
pronto atendimento, não é hospital, é pronto atendimento. Era o que era aquele postinho lá atrás do Portugal Neves. É só isso, aquilo ampliado. A gente se faz de bobo, porque está escrito lá na frente. Pronto atendimento. Mas a gente cai, desce essa carapuça. Hospital, que sai falando. Não, agora tem hospital. Olha como a gente cai nisso. Então, Ana, quando a gente começar a se tocar um pouco disso.